Boa noite, meus amados irmãos, graça e paz a todos. Vamos então dar início ao nosso devocional noturno e nesse momento então estaremos daqui a pouquinho meditando na palavra de Deus e vamos falar sobre a palavra de Deus nesta noite. Já convido você que está conosco a abrir a sua Bíblia no Salmo 19. Hoje nós estaremos vendo um pouco no Salmo 19, a partir do versículo 7, e nós iremos então meditar até o versículo 12. Salmo 19, do versículo 7 ao versículo 12. Então, nesse texto que nós estaremos meditando daqui a pouquinho, nós iremos ver aqui os benefícios da palavra de Deus, aqueles que a buscam. Nós vamos meditar então quais são os benefícios de meditarmos na palavra de Deus, de buscarmos a palavra de Deus. Hoje pela manhã nós falamos sobre a voz do Senhor, para ouvirmos a voz do Senhor. E aí eu quero complementar o que foi dito nessa manhã, agora à noite, exatamente para a gente fixar na nossa mente o quanto é importante a palavra de Deus na nossa vida. Então esse aqui é o nosso objetivo desta noite. Lembrando aos amados que amanhã pela manhã teremos o nosso devocional pela manhã, o matinal, e às 17 horas nós então estaremos fazendo o nosso estudo dominical, o nosso momento de meditarmos na palavra de Deus no domingo às 17 horas, tá ok? Essa é a nossa agenda para a semana. E a partir de segunda-feira, então, nós teremos aí mais um pouco da abertura do comércio, mas mesmo assim o horário ainda vai ser mantido nesse horário mais restrito, então nós vamos manter ainda esse horário de 8 horas da manhã e continuando ainda com o horário das 18 horas à noite, tá ok? Vamos então iniciar, vamos falar com Deus, vamos pedir que Ele nos abençoe nesse momento em que estaremos meditando na palavra de Deus e meditando sobre a palavra de Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai bondoso, Pai misericordioso, obrigado por mais um dia. Queremos, Pai amado, te suplicar pelo tempo agora em que iremos meditar na Tua palavra. Abençoa, Senhor Deus, cada um que está nesse momento participando, Senhor Deus, desse estudo. Nos abençoa, Pai amado, nos dá entendimento, nos mostra, Senhor Deus, a importância da palavra de Deus em nossas vidas. Queremos, Pai, te pedir também que o Senhor me ajude na transmissão da Tua palavra, para que possamos, Senhor Deus, falar aquilo que vem de Ti de forma clara, expor com fidelidade a Tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que te oramos e agradecemos. Amém, aleluia e amém. Muito bem. Ok, a irmã Elza está pedindo oração aqui pelo seu esposo. Vamos sim, irmã, orar por ele. No final aqui do nosso estudo, nós estaremos meditando. E quando terminar, nós estaremos orando pelo seu esposo, tá bom? Vamos então ler Salmo 19 a partir do versículo 7. Salmos 19 a partir do versículo 7, que diz o seguinte: A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado. E são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por ele se admoesta o teu servo em uns guardar a grande recompensa.
Então temos aqui no Salmo 19 uma forma que o salmista, Davi no caso, ele quis mostrar Deus agindo de três formas. Ele quis mostrar Deus se revelando do Salmo 19, do versículo 1 ao 6, por meio da natureza, né? Quando diz aqui no versículo 1, o céu anuncia a glória de Deus e nos mostra, né? O firmamento mostra aquilo que a sua... Deixa eu pegar aqui na versão que a gente leu. Diz o seguinte: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras da sua mão. Então aqui ele vai mostrar que um dia discurso, outro dia. Então do versículo 1 ao 6 é Deus fazendo a revelação dele por meio da natureza, o que nós chamamos de revelação geral. Do versículo 7 ao 11, nós temos então a revelação especial, ou seja, Deus se revelando através das Escrituras. E do versículo 12 ao 14, Deus então se revelando através das nossas experiências especiais, através da nossa própria vida. Hoje, então, nós vamos ver a revelação especial, ou, e nós podemos dizer, a revelação através das Escrituras. Quais são os benefícios daqueles que buscam a palavra de Deus, daqueles que meditam na palavra de Deus? Então, a primeira coisa que nós podemos entender é que a palavra de Deus, a forma que olhamos para ela deve ser vista de uma forma especial. O salmista aqui ele vai mostrar a palavra de Deus como a lei do Senhor, como o juízo do Senhor, o testemunho do Senhor, os mandamentos do Senhor. Então ele vai fazer com que a palavra de Deus seja revelada de formas diferentes. A primeira coisa então que nós vemos aqui é que a lei do Senhor é perfeita e renova a alma. O primeiro título nessa palavra está como lei ou Torá. É uma palavra bíblica favorita para representar as Escrituras dentro da cultura hebraica. E aqui a gente entende que a lei do Senhor, ela se dá como uma instrução divina. Ela é algo que é completamente exaustivo e perfeito. E ela tem um objetivo final. Por ser a palavra de Deus, a lei do Senhor, ela é aquilo que vai conduzir a vida do homem. E ela então, de forma perfeita, faz isso. Por ser perfeita, ela então traz algo maravilhoso. O salmista aqui vai contrastar as Escrituras com o raciocínio e com a instrução imperfeita e falha da humanidade. Então os nossos pensamentos, muitas vezes a forma de pensarmos e agirmos e tomarmos decisões, muitas vezes são erradas. Mas nesse momento e dentro do contexto da revelação especial da palavra de Deus, nós temos então aqui que a palavra de Deus, a lei do Senhor, ela é perfeita, ela é isenta de erros, ela é exaustiva, ela é completa, ela é inteira. E quais são os benefícios então de confiarmos e meditarmos na palavra de Deus, na lei do Senhor que é perfeita? Então aqui diz que ela restaura a alma. O restaurar a alma aqui, ele pode nos dar dois sentidos. O sentido de converter, de conversão da alma, ou seja, através da palavra de Deus, que é perfeita, ela vai então revelar as imperfeições do homem, e assim o homem entendendo o seu pecado e compreendendo a justiça de Deus, ele então tem sua alma transformada, convertida, revigorada. Mas também nós podemos entender que ela traz um alento à alma. Ela nos dá então uma disposição na nossa alma. Ela então faz com que a alma
daqueles que meditam nela possa então ser renovada. Então, meus amados, quando estivermos com a nossa alma abatida, com o nosso espírito abatido, quando estivermos com tristeza na nossa alma, um dos melhores remédios é meditarmos na perfeita lei de Deus. Quando nós colocamos a palavra de Deus e entendemos o que é perfeita, nós vamos ver que Deus tem um sentido muito claro na sua palavra. É a revelação da pessoa de Cristo, é a revelação dos atributos de Deus, é a revelação do plano de salvação de forma exaustiva, é também a revelação das promessas de Deus, do plano de Deus para o homem, para a humanidade e para os seus filhos. E isso então deve revigorar a nossa alma, deve dar então força, renovar a nossa força. Então, diante das incertezas desse mundo, diante das notícias trágicas e imperfeitas e ruins que o mundo está nos dando todos os dias, você pode confiar que a palavra de Deus, ela pode animar o teu coração. Quando você passa a meditar nos Atos dos Apóstolos, nos Atos do Espírito Santo através dos apóstolos, você vai ver como Deus se manifestou através da história, para que a igreja surgisse, para que as lideranças eclesiásticas fossem então se formando, como o povo de Deus se reunia, a dependência do povo a Deus, a forma que eles cultuavam, a forma que Deus usou Paulo. E aí a gente vai começando a entender como Deus age, como Deus então da sua forma soberana controla as coisas. Quando nós vamos ver o relato de Paulo indo no navio, e ele é avisado, olha, avisa, não pode ir, não vai dar certo, a viagem hoje é perigosa, vamos ficar aqui atracados e vamos ficar mais tempo. Mas o capitão desobedece a ordem, e aí eles vão. E quando eles fazem essa viagem, o barco é açoitado, e aí o barco vai a pique, eles vão para o mar, são obrigados a pular, e Paulo diz, olha, pode pular que nenhum vai se perder. E aí ele chega lá, em terra firme, vão fazer uma fogueira, e Paulo então é mordido por uma víbora. E esperavam-se que Paulo fosse morrer. E Paulo então não morre. E ele então acaba tendo uma oportunidade de pregar sobre Cristo. Então é assim que a gente vai começando a ver. Às vezes a gente vê as coisas tudo dando errado. Paulo avisou, olha, não vá, não vá. Mas o homem teima e vai. Mas aí Deus pega aquela situação que está fora do controle do homem e diz, pode deixar que eu vou consertar aqui e nenhum vai se perder. E aí quando pensavam que já estavam firmes, em terra firme, então Paulo leva aquela picada da víbora, e aí a ideia é que fosse morrer, mas Deus, como diz, nenhum ia se perder. Deus então preserva a vida de Paulo, e Paulo é usado grandemente. Paulo então passa a ter o respeito daqueles homens. Então a gente, quando ouve esses relatos na lei perfeita, e quando vê a perfeição da ação de Deus em todas as coisas, isso renova a nossa força. E aí a gente pode trazer essa aplicação para a nossa vida e dizer, olha, minha vida está dando tudo errado, mas espera aí, assim como ele fez com Paulo, ele pode pegar essa tragédia toda e transformar em uma grande bênção. Ele pode pegar esse desacerto todo, esse naufrágio que está acontecendo, e fazer com que eu sirva a Deus de forma especial. Ele pode fazer com que eu possa ser mais útil para o reino. E isso acaba renovando a nossa alma. Então o salmista continua falando da importância da palavra de Deus para a nossa vida. Então ele diz que a lei do Senhor é perfeita e renova a nossa força, a nossa alma. E ele vai dizer agora, os conselhos do Senhor merecem confiança, porque são verdadeiros.
E eles dão sabedoria a pessoas que são simples. Então o testemunho aqui é uma frase que comunica uma ideia. É que a palavra de Deus, as Escrituras, ela é uma testemunha divina. É a expressão, é o próprio testemunho de Deus a respeito de si mesmo. É um testemunho pessoal de Deus acerca de quem Ele é. E por causa disso, ela é digna. Ela não tem nenhum inequívoco. Ela é firme. Ela é fiel. Ela é digna de confiança. As Escrituras estão mais certas do que qualquer outra coisa nesse mundo. Ela nos dá uma fundação e uma segurança que não se move. E é em cima das Escrituras que nós podemos edificar a nossa vida. É em cima das Escrituras que nós podemos edificar o nosso destino eterno sem medo. Porque a palavra de Deus é segura. A palavra de Deus é um testemunho seguro acerca dele mesmo. E o que é que ela faz? Ela torna então aqueles que não têm entendimento, os simples de entendimento, sábios. A palavra aqui para simples, para inexperiente, nesse versículo, dá a ideia de uma porta aberta. Quem aqui não ouviu um relato quando a pessoa diz: rapaz, você tem que ter a mente aberta, você tem que abrir a sua mente. Se você dissesse isso para um judeu do Antigo Testamento, ele ia dizer assim: pois feche a sua mente, porque esse tipo de raciocínio vai lhe tornar alguém simples, vai lhe tornar alguém sem entendimento. Alguém que tem a mente aberta é alguém que é incapaz de manter algo dentro ou algo fora. Ele não sustenta nada na sua cabeça, nada tem um fundamento. A mente aberta nem segura nada para dentro e nem mantém nada do lado de fora. Então é usado esse termo muitas vezes em Provérbios para identificar uma pessoa que é ingênua, uma pessoa que não tem discernimento de nada, uma pessoa que não sabe fazer um julgamento coerente, uma pessoa que não tem experiência. E nas palavras mais simples, é aquela pessoa que é totalmente desinformada, tola. Então, de acordo com o salmista, a palavra de Deus ela é preciosa, ela é maravilhosa, porque ela nos dá um testemunho seguro. Ela nos passa aquilo que é confiável. Ela nos passa aquilo que é digno de confiança e que é imutável. Porque fala de Deus. E vai então nos tornar pessoas sábias. A sabedoria que é mencionada aqui também não é uma sabedoria no sentido de alguém que vai ficar muito inteligente. Alguém que está armazenando conteúdos no cérebro. O conceito hebraico de sabedoria vai dizer muito mais de como a pessoa vive. No Antigo Testamento, a sabedoria é definida como uma capacidade de alguém tomar decisões corretas no seu dia a dia. É alguém que está vivendo nesse mundo, mas tem uma compreensão muito clara das coisas celestiais. A palavra sábio, de fato, ela significa é alguém que está habilitado em todos os aspectos para viver de forma santa. O maior tolo de todos é aquele que conhece a verdade, mas não vive de acordo com ela. Ou seja, o salmista está dizendo: a lei do Senhor é a verdade. Elas são confiáveis, elas são imutáveis. E que pegam pessoas que não têm entendimento de como deve viver, pessoas que vivem à toa, que têm as mentes abertas, desinformadas, ou que não retêm informação nenhuma, ou que aceitam qualquer informação e não conseguem reter. Ele então faz dessa pessoa uma pessoa habilitada em todos os aspectos para viver de uma forma santa. Ou seja,
A palavra de Deus, ela é digna de confiança. Ela deve ser buscada por mim e por você, porque na palavra de Deus reside o poder santificador da palavra. Então, meus amados, olha aqui os benefícios da palavra de Deus. O primeiro benefício é que ela revigora a nossa alma. Ela restaura a nossa alma. Ela nos dá força na alma. Está com o espírito abatido, está com o espírito cansado, medita na palavra de Deus. Ela vai mudar, ela vai revigorar a tua alma. Ela vai transformar a tua vida. Não está conseguindo tomar decisões ou não consegue compreender como tudo isso que está acontecendo, eu não entendo por que está acontecendo isso. Medita na palavra de Deus. Ela é digna, ela tem firmeza e ela vai te dar a sabedoria de como você se comportar diante de todas as coisas. Não é somente diante dessa pandemia, não é somente diante disso, mas é diante de todas as coisas da sua vida. Ela vai tirar essa ideia de mente aberta, de que aceita tudo e que não retém nada. E vai te dar uma mente mais centrada. Você vai ter mais condição de julgar o que é certo e o que é errado. A sua vida vai ter mais uma direção sólida. Você vai conseguir caminhar dentro do caminho que o Senhor quer que você viva. Então a palavra de Deus é preciosa por causa disso. Mas também a palavra de Deus, continua dizendo o salmista, que os preceitos do Senhor são justos e alegram o coração. Aqui na outra versão diz, os ensinos do Senhor são certos e alegram o coração. Essa terceira afirmação das Escrituras descreve a palavra de Deus como preceitos, ou seja, como princípios divinos. Em outras palavras, a palavra de Deus constitui-se como um conjunto de normas para que você possa viver. E que essas normas são justas e são retas. A intenção aqui da palavra hebraico para os preceitos de Deus é que isso ordena um caminho reto. A palavra do Senhor faz com que você consiga trilhar um caminho sem se desviar. Deus não nos deixa vagando, sem rumo. É esse aqui o sentido que é dado. Ele não nos deixa no meio de um nevoeiro de opiniões humanas. Ele não nos deixa perdidos, sem sentido, no meio das coisas que o mundo tem falado. A palavra de Deus é algo que você pode seguir com segurança. É a bússola para a sua vida que vai conduzir o seu caminho. É aquilo que vai te fazer chegar no local final, que é os céus. E qual o resultado disso? Qual o resultado de saber que os preceitos do Senhor são justos? Qual o resultado de saber que a palavra de Deus vai nos conduzir num caminho correto? O resultado disso é um coração alegre. Uma vida que é caracterizada por uma verdadeira alegria. É a vida daqueles que andam de acordo com a palavra de Deus. Pessoas que andam segundo os conselhos dos ímpios, nós vimos lá em Salmo 1, estão perdidas. Pessoas que andam segundo o padrão do mundo e longe da palavra de Deus, jamais encontrarão alegria. Jamais serão verdadeiramente felizes. Mas aqueles que vivem pelo caminho que é esboçado pela palavra de Deus, esses vão encontrar uma alegria completa, plena, perene. Sendo assim, o que essa frase está dizendo é que a palavra de Deus vai delinear princípios corretos, que vai fazer com que você ande num caminho seguro, e que por saber que você está andando num caminho seguro, num caminho correto, isso vai encher o seu coração de alegria. A ideia é como alguém que chega, um pai chega para um filho e diz, olha meu filho, eu tenho ali na geladeira um bolo, mas eu não quero que você coma. Quando chegar, depois do jantar, nós vamos
nos deliciar com essa torta maravilhosa. Mas a criança, ela ama doces. E ela passa o dia abrindo a geladeira tentada para colocar lá o dedo, para provar. Ela passa o dia tentando e lutando contra si, contra o seu desejo, de alguma forma provar. Mas se mantém segura. E aí quando o pai chega e pergunta: você mexeu na torta? E essa criança alegre, orgulhosa e feliz diz: não, pai, eu nem toquei nela. Eu nem cheguei perto dela. E isso passa uma alegria, porque você cumpriu aquilo que o seu pai pediu. É a mesma coisa. A palavra de Deus nos dá essa alegria. Quando estamos conscientes de que estamos cumprindo a palavra de Deus, nós cantamos. Mesmo depois de sermos chicoteados e estarmos presos, assim como Paulo e Silas. Nós ficamos alegres, assim como Pedro, que diz: antes importa obedecer a Deus do que a homens, e isso lhe dá alegria. Ficamos felizes porque temos a consciência de que aquilo que estamos fazendo está indo completamente de acordo com a palavra de Deus. Então, meditar na palavra de Deus, ela é para hoje. Ela não é somente para o Antigo Testamento, não é só para os nossos pais na fé. Meditar na palavra de Deus e viver conforme a palavra de Deus é para a nossa vida hoje. É para termos alegria no coração. Não é o que acontece. Quando desobedecemos a palavra de Deus, não ficamos tristes. Perdemos a alegria de viver. Perdemos a alegria de estarmos em comunhão com os irmãos. Perdemos a alegria de inclusive meditar na própria palavra de Deus. Perdemos a alegria de louvarmos a Deus, porque o nosso pecado nos afasta de Deus e tira de nós a alegria. Então medite na palavra de Deus para obedecer, para que você seja feliz, verdadeiramente feliz. No Salmo 1, o salmista diz que bem-aventurado, sobremodo felizes, são exatamente os que meditam na palavra de Deus. E vai dizer então quais são as bênçãos para isso. Você será uma árvore frondosa. Você vai ser uma árvore que no devido tempo vai dar os seus frutos. As folhas não caem, mesmo chegando o tempo de estiagem. Mesmo chegando os momentos difíceis, você vai estar lá firme. E isso vai alegrar o seu coração. Então vimos aqui já 3 grandes motivos para meditarmos na palavra de Deus. Vimos hoje de manhã porque ela é a voz do Senhor, é a revelação especial de Deus para a nossa vida. Mas ela é importante e nós devemos meditar porque ela restaura a alma, porque ela nos dá sabedoria e também porque ela alegra o nosso coração. Mas temos mais, e a palavra de Deus diz que os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. A palavra mandamento aqui vai então retratar as Escrituras como um mandato divino. Ou seja, isso quer dizer que a palavra de Deus ela é imperativa, ela é plena em autoridade, ela não pode ser algo opcional. A Bíblia não é um livro de sugestões de Deus para a vida dos seus filhos. A palavra de Deus não contém mandamentos que são abertos a negociações. Não, isso aqui eu faço, isso aqui eu não faço. Nesse contexto, as exigências, diz o salmista, diz que são límpidas. No sentido de que as ordens, os mandamentos do Senhor, os imperativos do Senhor são muito claros. As ordens do Senhor sempre foram claras. Os mandamentos divinos do Senhor para a nossa vida são lúcidos, são fáceis de se ver. É fácil de discernir. O direcionamento para seguir os mandamentos do Senhor é muito claro. E aqui então ele vai dizer que os mandamentos do Senhor
servem para iluminar os nossos olhos para as coisas que são obscuras da vida. Novos convertidos, por exemplo, passam anos na escuridão. Mas eles vão compreender a palavra de Deus. Eles vão compreender que a palavra do Senhor é clara. Eles vão começar a ter mudanças de vida de forma gradativa, quando eles começam a meditar na palavra de Deus. Ou seja, eles não precisam ser grandes teólogos. Eles precisam apenas se inclinar para a iluminação vinda da palavra de Deus. Eles precisam meditar e entender que os mandamentos são mandamentos para serem obedecidos, não para serem questionados. Os mandamentos do Senhor não são para serem escolhidos ou desprezados. Não é para ser negociado. Quando a pessoa nasce na fé, aquelas coisas que antes eram obscuras, que não entendia, como é que pode a pessoa viver desse jeito, passa agora a ser claro. As coisas confusas da vida, eu não entendo qual o sentido, por que eu estou aqui, passa a ter sentido, passa a ter, então, uma compreensão mais exata das coisas de Deus, porque a palavra de Deus, os mandamentos do Senhor, são assim, são límpidos. E por conseguinte, então a palavra de Deus, ela é suficiente para a salvação. Ela é suficiente para a transformação total da pessoa, do ser. E ela então é a fonte da habilidade para que todos nós possamos viver um viver santo. Ela é a vereda da alegria. E ela é a fonte para uma clara compreensão da vida. Ou seja, as coisas desse mundo que não tem sentido, a palavra de Deus nos dá o sentido. As coisas desse mundo que a gente bota a mão na cabeça e diz, como é que pode alguém fazer isso? Quando olhamos aí os relatos das novas notícias, né? Como é que pode um policial tirar a vida de um homem que já está algemado, deitado, com tudo sob controle? Por que ele não se levantou? E quando nós vamos fazer uma análise através das Escrituras, nós vamos entender por detalhes o que é isso. Quando nós vemos um relato de uma patroa que pega o filho da sua empregada e deixa descer no elevador, coloca no elevador sozinho, a gente fica, como é que uma pessoa faz isso? E muitas outras coisas, como é que uma pessoa tira a mãe de um filho, a vida de um filho, uma mãe tira a vida de um filho, como é que as pessoas querem aprovar o aborto, como é que as pessoas acham que é normal um filho tirar a vida de uma mãe ou vice-versa. Quando nós vamos ver os mandamentos do Senhor, nós vamos entender. Nós vamos ter uma visão clara da depravação do homem. Quando nós lemos Romanos capítulo 1, nós vamos ver que isso tudo é resultado porque os homens pegam a verdade de Deus, que é perfeita, e passam a transformar em mentira. E pegam a mentira e dizem que é verdade. Os homens chegam nessa situação, Romanos deixa muito claro, porque eles não querem mais ver a revelação de Deus nas coisas, na revelação geral. Porque eles pegam a verdade, que é a revelação especial da palavra de Deus, e transformam em mentira. Porque eles passam a adorar a criatura ao invés de adorar o Criador. E aí começam a fazer mal. E aí diz que são obscenos, são fazedores de mal, são depravados, são tudo que não presta. Ou seja, por que a humanidade faz isso? Por que essas coisas acontecem? Com tanta tecnologia, com tanta informação. É exatamente porque essas pessoas não dão ouvidos à palavra de Deus. É exatamente porque essas pessoas não têm a palavra de Deus como seu mandamento, que deve ser obedecido. É exatamente porque essas pessoas não colocam a palavra de Deus como o princípio para a sua vida. Porque estão perdidas no mundo, porque são mentes abertas. E aí olha como é a mente depravada do homem sem Deus, do homem que não tem a palavra de Deus como mandamento. Como forma de protesto pelas mortes, fazem protestos violentos e quebram, destroem,
brigam, ferem para protestar contra a violência. Isso é que dá. Então nós começamos a ter uma compreensão. Quando meditamos na palavra de Deus, nós entendemos essas coisas numa cosmovisão correta, que é a cosmovisão bíblica. Nós vamos continuar. Então os mandamentos do Senhor, eles devem ser buscados, porque eles restauram a alma, porque eles nos desvendam os olhos, porque alegra o coração. E agora nós podemos ver, porque ele é puro e dura para sempre. O substantivo aqui usado como temor do Senhor, ele vai fazer aqui mais por uma questão de paralelismo, porque nós sabemos que está falando da palavra de Deus, das Escrituras. Porque o texto então se refere como o temor do Senhor, fazendo então com que a palavra de Deus seja algo diferente. É porque a palavra de Deus, ela é um manual de adoração a Deus. A palavra de Deus nos ensina como temer a Deus. A palavra de Deus nos ensina como reverenciar a Deus. Já que a nossa alma tem o desejo de adorar, precisamos então ter uma instrução correta acerca de quem adorar e de como adorar de forma apropriada. O manual para adoração é a Bíblia, que é límpido, ou seja, é sem mal, é sem corrupção, é sem erro. A palavra aqui no hebraico é tahor, no sentido que não tem impureza alguma, não tem profanação, não tem imundície, não tem imperfeição. No Salmo capítulo 12, no versículo 6, diz: as palavras do Senhor são palavras puras, é prata refinada em cadinho de barro, depurada 7 vezes. Ou seja, a palavra de Deus sempre vai nos conduzir à pureza. Você jamais vai encontrar na palavra de Deus uma descrição enganosa de Deus. Jamais vamos ver uma descrição enganosa de nós mesmos. Jamais nós vamos ver algo escrito enganoso sobre Satanás, sobre os anjos, sobre os demônios. Jamais você vai encontrar uma afirmação errada acerca daquilo que é certo ou acerca daquilo que é errado. Tudo que tem na palavra de Deus é simplesmente límpido, imaculado. É uma fonte perfeita para nós. Observe aqui que o salmista diz que o temor do Senhor dura para sempre. É eterno. É relevante. Não precisa estar atualizando. Não precisa ser reeditado. Não tem necessidade mais de ser polido ou refinado. Qualquer pessoa que viveu em qualquer época da história humana, em qualquer cultura, em qualquer clima, vai ver a Bíblia como algo perfeitamente aplicável, independente da cultura. Alguém que tem a palavra de Deus na China, ele vai aplicar a palavra de Deus na China. Alguém que tem na Palestina, ele aplica a palavra de Deus na Palestina, porque ela é perfeita, ela não tem mudança. Isso é maravilhoso, amados. A palavra de Deus é para mim aqui em Fortaleza, é para você onde você estiver. São Paulo, Rio, onde você estiver. Se você estiver no interior, ela é perfeita, ela vai se encaixar perfeitamente. A palavra de Deus, ela é inerrante, ela não contém erros. Ela vai dizer quem eu sou, mesmo eu estando em qualquer canto do mundo. O mesmo homem que diz que é pecador para mim, aqui em Fortaleza, vai dizer que você é pecador onde você estiver. Em qualquer país, em qualquer lugar do mundo. A mesma palavra que diz que Deus é santo, puro, justo e perfeito, vai dizer isso em qualquer lugar do mundo. Ela não se adapta à cultura. Então, por isso que a palavra do Senhor, o temor do Senhor é puro. E ele dura para sempre. Ou seja,
tem aí um telefone, né, um smartphone, que todos os anos ele se atualiza, e quando ele vai se atualizando, ele vai ficando lento, que é para você comprar um modelo novo. A palavra de Deus não fica desatualizada. Tem aí várias versões dela, mas todas dão o mesmo sentido. Todas falam a mesma coisa. Não mudou porque o mundo mudou. Porque é eterno. Os mandamentos do Senhor são atemporais. E aqui então, encerrando. As ordenanças do Senhor são verdadeiras. E todas elas são justas. A palavra ordenança enxerga as Escrituras como um veredito divino ou juízo. Essa frase então está colocando Deus como o juiz de toda a terra. E as Escrituras é o seu pronunciamento no tribunal divino. Esses juízos, de acordo com o salmista, são verdadeiros. E existe aqui uma riqueza nesse simples adjetivo. Ou seja, diante do mundo da fake news, diante do mundo das amizades virtuais, diante do mundo da tecnologia que muda até aquilo que você fala, a palavra de Deus é verdadeira, ela não mente. Diante do mundo cheio de injustiça, que as pessoas buscam por justiça, a palavra de Deus é justa. E esse será então o documento, a Constituição Celestial, em que os homens devem usar. É a palavra de Deus que vai fazer com que eu ande dentro da lei do Senhor. É a palavra de Deus que vai me dar alegria, porque eu estou andando dentro da lei do Senhor, não tenho que ter medo. Mas é a palavra de Deus que vai me direcionar a adorar esse Deus de forma correta, reverenciá-lo de forma correta. A palavra de Deus, que é verdadeira diante desse mundo de mentira, vai me dar então a certeza do que eu estou fazendo é certo. A palavra de Deus vai fazer com que eu tenha sabedoria diante desse mundo tão tolo, onde as pessoas fazem cada tolice, cada besteira na vida. Ele vai me tornar sábio, vai tornar você sábio. A palavra de Deus é que revigora a nossa alma diante de tanta coisa que abate a nossa alma. A palavra de Deus é que nos ilumina, que nos dá um caminho reto a seguir. Então, meus amados, ouvir a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, é o que eu e você devemos fazer para vivermos bem, como o salmista diz no Salmo 1. Bem-aventurado são aqueles que meditam na palavra de Deus de dia e de noite. Então, meus amados, para sermos verdadeiramente abençoados por Deus, verdadeiramente felizes, verdadeiramente agraciados por Deus, vamos considerar os benefícios da palavra de Deus para a nossa vida. Vamos ver então que a palavra de Deus ela nos santifica, ela restaura a nossa alma para a vida. Vamos voltar mais para a palavra de Deus, porque ela vai nos ajudar a viver o nosso dia a dia, tomarmos decisões corretas. Vamos voltar para a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela nos dá uma alegria vencedora diante das provações da vida. Vamos voltar para as Escrituras, porque encontrar luz é o que nós precisamos nesse mundo cheio de trevas. Ter discernimento diante desse mundo escuro é o que nós precisamos. Vamos voltar para as Escrituras, porque nela nós temos uma fonte de verdade que nunca muda, é perene, é imutável. E vamos voltar para as Escrituras, porque diante desse mundo de mentira, ela é a verdade. Para a nossa vida, amados, só existe uma resposta: a palavra de Deus, a Bíblia. Em nenhum outro lugar nós podemos encontrar nada, nem ninguém que possa transformar completamente a sua vida.
Nada nesse mundo, ninguém nesse mundo vai lhe tornar sábio. Nada neste mundo vai trazer alegria. Nada neste mundo vai iluminar os seus olhos. Nada neste mundo é permanentemente relevante. Nada neste mundo jamais vai produzir justiça completa. É por isso que no versículo 10 diz o seguinte: são mais desejáveis do que o ouro, mais desejáveis do que muito ouro puro, e são mais doces do que o mel, do que as gotas do mel que cai do favo. Existe algo mais doce? Existe algo mais precioso nesse mundo? Não. E no versículo 11 diz: por que ela é doce e por que ela é preciosa? Porque por elas o teu servo é advertido, e há grande recompensa em obedecer. Que maravilha! Por isso que ela é doce, por isso que ela é preciosa, por isso que nós devemos buscar a palavra de Deus todos os dias, porque existe uma recompensa para os servos de Deus. Nesses versículos aqui, o salmista resume o que Deus está dizendo acerca da sua própria palavra. Ele está dizendo que as Escrituras devem ser o nosso bem maior. As Escrituras devem ser algo que tem mais valor na nossa vida. Ela deve ser o nosso maior prazer. Ela deve dar mais prazer do que o mel mais puro. Ela deve ser a nossa maior proteção, porque ela nos alerta dos nossos erros. E ela nos oferece a maior promessa, que é a promessa de uma recompensa eterna. Ela é um agente purificador que nos afasta do pecado. No Salmo capítulo 1, no versículo 1 a 3, esse Salmo 19 é expressado, quando diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho deste mundo, que não se detém no caminho de pessoas que amam este mundo, que não se senta para conversar e ouvir aqueles que desprezam a palavra de Deus. Ah, mas felizes são aqueles que têm o prazer, que se deleitam na palavra de Deus, que meditam nela todo o tempo, durante toda a sua vida, porque eles são recompensados, são firmes, são como árvores que estão plantadas próximo a uma corrente de água, e que nos momentos corretos vão manifestar aquilo que aprenderam da palavra de Deus. Eles vão manter-se sempre frondosos, estarão dando sombra, cuidando, e todos os seus planos são bem-sucedidos porque são exatamente baseados na palavra de Deus. Ou seja, a palavra de Deus é o fluxo da graça na nossa vida. Por isso, meus amados, a palavra de Deus deve ser importante para mim e para você, porque a palavra de Deus é Deus falando comigo e com você. Que Deus nos abençoe, meus amados, que a palavra de Deus possa, nesse momento, fazer com que você possa saborear agora, seu coração agora possa estar alegre, que se por acaso sua alma estava abatida, triste, ela possa agora estar sendo renovada. Se você não estava entendendo as coisas que estão acontecendo nesse mundo, agora através da palavra de Deus você possa começar a entender. Que diante de tanta mentira na sua vida, você possa ver que existe uma verdade, que você pode confiar. Que você possa ter sua vida abençoada por causa da palavra de Deus. Essa é a minha oração, esse é o meu desejo. Vamos orar a Deus, pedindo para que esse também seja o seu desejo. Você possa confessar agora diante do Senhor que precisa urgentemente meditar mais na palavra de Deus, porque você quer usufruir das promessas maravilhosas, das bênçãos maravilhosas que ela pode te trazer. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, obrigado pela tua palavra, Senhor Deus. Obrigado porque a tua palavra é maravilhosa. Como o salmista diz, ela é mais preciosa do que qualquer coisa. Conselho de homem nenhum é tão precioso como a tua palavra. Palavras de bajulação jamais serão tão doces como a tua palavra, que é penetrante, que é cortante, que
faz a separação de ossos, medulas e juntas, ajuda a discernir o que é verdadeiro. Então nos ajuda a amarmos a Tua palavra, respeitarmos, temermos, Senhor Deus, e buscarmos em nossa vida dia e noite. Abençoa cada um dos que estão nesse momento conosco, Pai, derrama a Tua graça, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. E oramos a Ti e agradecemos. E louvamos o Teu nome pela Tua palavra. Amém, aleluia e amém. Meus amados, que Deus abençoe a todos, que a graça, a paz do nosso amado Deus seja derramada abundantemente nas suas vidas. E que amanhã, Deus assim permitindo, nós possamos nos encontrar novamente para juntos meditarmos na preciosa e doce palavra de Deus. Que Deus assim nos permita. Um forte abraço no coração de todos e até amanhã, se Deus quiser.